Numa cidade esquecida pelo tempo, um ritual proibido ainda é realizado em segredo. Quem o testemunha nunca mais é o mesmo, se sobreviver para contar. No interior da Romênia, existe uma vila chamada Sanjinoapti, conhecida apenas por aqueles que ousam buscar o desconhecido. Os poucos que já ouviram falar do lugar dizem que suas ruas estreitas e sem iluminação escondem mais do que simples casas antigas. Elas abrigam um segredo que assombra gerações, o ritual da noiva sem rosto. Ninguém sabe exatamente como começou, mas dizem que, uma vez a cada 7 anos, na noite mais escura do inverno, uma mulher vestida de noiva caminha lentamente pelo vilarejo. Seu vestido é branco como a lua, mas seu rosto é um borrão, como se a própria realidade se recusasse a definir seus traços. As regras são claras. Nunca olhe diretamente para ela. Nunca chame seu nome. Nunca, sob nenhuma circunstância, tente segui-la. Mas, como toda lenda urbana, há sempre aqueles que ignoram os avisos. Foi o que aconteceu com Adrian Luca, um jovem fotógrafo fascinado por mistérios. Quando soube do ritual, decidiu registrar tudo com sua câmera. Ele não sabia que estava prestes a capturar algo que nunca deveria ser visto. Adrian chegou à vila no dia do ritual. O frio cortava sua pele como lâminas, e o silêncio parecia vivo, como se algo invisível observasse cada um de seus passos. Os moradores não saíam de suas casas. Apenas fechavam as cortinas e sussurravam preces. À meia-noite, o sino da igreja abandonada soou. 3 badaladas. O sinal de que a noiva sem rosto havia despertado. Adrian se escondeu atrás de uma carroça e preparou sua câmera. Então, viu algo surgindo na névoa. A figura esguia de uma mulher caminhava lentamente pela rua de paralelepípedos. O vestido branco parecia flutuar no vento congelante. Ele não conseguia enxergar seu rosto, mas um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ele ajustou o foco e pressionou o botão. O clique ecoou na noite silenciosa como um tiro. No mesmo instante, a mulher parou. Sua cabeça se inclinou de leve, como se tivesse escutado. O coração de Adrian disparou. A noiva virou-se lentamente em sua direção. O espaço onde deveria estar seu rosto era um buraco escuro, um vazio absoluto que parecia sugar a luz ao redor. Ele sentiu seu corpo paralisar, como se algo invisível o segurasse. A câmera caiu de suas mãos. Então, ela sussurrou. A voz não parecia humana. Era um sussurro de 1000 vozes ao mesmo tempo, como se cada alma perdida na vila falasse com ele. Você me vê? Adrian tentou correr, mas seu corpo não respondia. Seus olhos estavam presos naquele vazio absoluto onde deveria haver um rosto. De repente, a sombra da noiva se alongou e se estendeu em sua direção, engolindo tudo ao redor. A dor foi instantânea, como se unhas invisíveis rasgassem sua pele. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Seu corpo começou a se contorcer de forma anormal, como se estivesse sendo dobrado ao contrário. Então, tudo ficou escuro. Quando os primeiros raios de sol tocaram a vila, os moradores saíram de suas casas. No centro da rua, apenas a câmera de Adrian permanecia, intacta. Mas agora havia uma nova regra. Nunca toque na câmera. Nunca revele as fotos. E, acima de tudo, nunca tente lembrar o rosto da noiva sem rosto. Porque, se você lembrar, ela lembrará de você também. Anos depois, um jornalista encontrou a câmera e quebrou a regra. Ele revelou as fotos, esperando encontrar alguma explicação lógica para a lenda. Mas cada imagem mostrava apenas uma silhueta feminina, sem rosto. Naquela noite, ele ouviu um sussurro atrás de si. Você me vê? No dia seguinte, ele desapareceu sem deixar vestígios. Apenas sua câmera foi encontrada em cima da mesa, ainda ligada. A última foto tirada mostrava um quarto vazio e um vulto branco parado no canto. Dizem que, se você olhar por muito tempo para a foto da noiva sem rosto, ela virá até você. Você arriscaria?
Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar nos comentários qual lenda urbana você já ouviu e que te arrepia até hoje. Às 3 da manhã, um ônibus percorre as ruas escuras de Pequim, fazendo sua última viagem. Dizem que, se você embarcar nele, pode nunca mais descer. A lenda do ônibus fantasma de Pequim circula na China há décadas. Ela se passa em um tempo incerto, mas sempre segue o mesmo padrão. Uma linha de ônibus noturna, a linha 375***, faz sua última viagem partindo da *** estação do Portão Sul. Tudo parece normal, até que algo sinistro acontece. A versão mais famosa ocorreu em ***1995***, quando 3 passageiros embarcaram no ônibus no meio da madrugada. Entre eles, um senhor de idade, uma jovem estudante e um casal. O motorista dirigia em silêncio, o cobrador recolhia as tarifas e tudo parecia tranquilo. Mas, em uma das paradas, algo estranho aconteceu. 3 homens embarcaram. Eles usavam roupas tradicionais da dinastia Qing e mantinham a cabeça baixa. O silêncio no ônibus ficou opressor. O senhor idoso observou os recém-chegados com olhos atentos. Algo nele parecia inquieto. Ele não parava de olhar para os 3 estranhos. Então, murmurou para a estudante ao seu lado: "Se você quiser sobreviver, desça comigo na próxima parada." A garota ficou confusa. O senhor parecia nervoso, suava frio. No momento em que a próxima parada se aproximou, ele segurou seu braço com força e gritou: "Agora!" A estudante, assustada, obedeceu e desceu com ele. O ônibus seguiu viagem, desaparecendo na estrada vazia. Ela olhou para o senhor, irritada. "Por que fez isso? Eu preciso chegar em casa." O velho homem respirou fundo e olhou diretamente para seus olhos. Aqueles 3 homens não estavam vivos. A jovem riu, achando que era apenas uma superstição. Mas o senhor continuou: "Eu vi quando o vento levantou suas roupas. Eles não tinham pés." Um calafrio percorreu a espinha da estudante. Na cultura chinesa, os fantasmas não possuem pés. São apenas sombras que flutuam pelo mundo dos vivos. Foi então que eles perceberam. A rua estava deserta. Nenhum outro ônibus passaria até o amanhecer. A jovem se preparava para xingar o velho, quando uma sirene cortou o silêncio da noite. Era um carro de polícia. 2 oficiais desceram apressados, perguntando se alguém tinha visto o ônibus da linha 375. O velho assentiu. "O que aconteceu?" perguntou a jovem, com um nó na garganta. O policial hesitou. Depois disse: "Aquele ônibus nunca chegou ao seu destino." No dia seguinte, a polícia encontrou o veículo submerso em um reservatório abandonado a quilômetros de distância. Dentro dele, estavam os corpos do motorista, do cobrador e de todos os passageiros. Mas algo não fazia sentido. Primeiro, não havia sinais de acidente. O ônibus não bateu em nada. Não havia marcas de derrapagem. Ele simplesmente sumiu da rota e foi parar no reservatório. Segundo, a água do tanque de combustível estava contaminada com sangue humano. Mas o mais aterrorizante veio depois. Quando as autoridades analisaram as câmeras de segurança da cidade, não havia registro do ônibus após ele sair da última parada. Como se nunca tivesse existido. O caso foi arquivado. A linha 375 foi cancelada. Mas, até hoje, dizem que, se você estiver andando por Pequim às 3 da manhã e ouvir o som de um ônibus se aproximando, não entre nele. Nos anos seguintes, alguns moradores alegaram ter visto o ônibus surgir no meio da névoa. A maioria dos relatos descreve a mesma cena: um veículo antigo, de faróis fracos, com apenas 3 passageiros sentados nas últimas cadeiras. Se você embarcar, não tente olhar para eles. Apenas siga sua viagem e reze para que o motorista pare no seu ponto. Porque, se ele não parar, você nunca mais descerá. Você pegaria um ônibus sozinho às 3 da manhã depois dessa história? Se gostou do relato, deixe o like, se inscreva no canal e comente. Qual lenda urbana te deixa arrepiado até hoje?
Se, em uma estrada deserta, alguém chamar pelo seu nome, não olhe para trás. No Japão, existe uma lenda sobre uma mulher misteriosa que aparece em estradas isoladas, sempre chamando pelo nome de quem passa. Se você responder ou olhar para trás, ela levará sua alma. Essa história aconteceu com Hiroshi, um caminhoneiro que viajava sozinho durante a madrugada. Ele dirigia por uma rodovia remota nos arredores de Yamanashi, cortando florestas densas e montanhas silenciosas. O rádio estava desligado, e a única companhia era o som do motor e o vento frio soprando pela estrada. Pouco depois das *2H30 da manhã ele avistou algo estranho no acostamento. Uma mulher. Ela estava vestida com kimono branco sujo o cabelo preto desgrenhado caindo sobre o rosto. Parada ali, no meio do nada, com os pés descalços na terra fria. Quando Hiroshi passou por ela, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E então, ela o chamou pelo nome. Hiroshi. O caminhoneiro não parou. Seu coração disparou, mas ele manteve os olhos na estrada. Como ela sabe meu nome? A mulher continuou chamando, a voz ecoando pelo silêncio da madrugada. Hiroshi, pare. Ele apertou o volante, acelerando. Talvez fosse alguém pedindo ajuda, mas tudo dentro dele gritava para continuar. Foi então que ele percebeu algo ainda pior. Olhando pelo retrovisor viu que a mulher ainda estava lá. Exatamente no mesmo lugar, Não fazia sentido. Ele já deveria estar a quilômetros de distância. Mas ela estava parada no acostamento, como se o tempo não tivesse passado para ela, E então, no reflexo do espelho, ela virou o rosto lentamente na direção dele. Foi quando Hiroshi fez o maior erro de sua vida. Ele olhou diretamente para o retrovisor. Na mesma hora, o caminhão tremeu violentamente, como se algo estivesse tentando fazê-lo capotar. O motor engasgou, as luzes do painel piscaram e um barulho estridente invadiu a cabine. Hiroshi gritou e segurou o volante com força, lutando para manter o controle. O caminhão derrapou na pista, mas conseguiu se manter na estrada. Quando o barulho cessou, Hiroshi olhou novamente pelo retrovisor. A mulher estava dentro da cabine, sentada no banco do passageiro. Seu rosto era uma máscara de terror. Olhos negros sem fundo. Boca aberta em um sorriso largo. Impossível. A pele pálida como a morte. Ela estendeu uma mão cadavérica na direção dele. E então, num sussurro gélido, ela disse: "Eu te encontrei." Na manhã seguinte, um grupo de policiais encontrou o caminhão de Hiroshi parado no meio da estrada. O motor ainda estava ligado, e a porta do motorista estava aberta. Mas Hiroshi nunca mais foi visto. Seu rádio estava quebrado. Suas pegadas iam até o meio do asfalto, e sumiam ali. A única pista deixada para trás foi o retrovisor do caminhão, onde alguém havia riscado, com unhas afiadas, as seguintes palavras: "Se um estranho chamasse pelo seu nome no meio da noite, você responderia?" Se estiver andando na floresta e encontrar uma escadaria no meio do nada, nunca suba. Em diversas partes do mundo, há relatos de escadarias misteriosas que aparecem no meio de florestas remotas. Sem muros, sem construções ao redor, apenas degraus que levam ao vazio. Dizem que quem sobe nunca mais volta. Essa história aconteceu com Daniel Morial, um guarda florestal na França. Ele trabalhava no Parque Nacional de Cévennes, uma vasta área de montanhas e florestas densas. Durante uma patrulha de rotina, algo bizarro cruzou seu caminho. Em meio às árvores, onde não deveria haver nada além de natureza intocada, havia uma escadaria de pedra. Parecia antiga, coberta de musgo, mas surpreendentemente intacta. Daniel já ouvirá rumores sobre esse tipo de coisa. Outros guardas contavam histórias sobre pessoas que subiram e nunca mais foram vistas. Ele sempre achou que fossem apenas lendas. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu resistir. O desejo de subir era quase como um chamado. E então, ele pisou no primeiro degrau. Ao tocar a escada, Daniel sentiu um arrepio percorrer seu corpo.
O ar parecia mais denso, pesado. O canto dos pássaros desapareceu, e o vento parou completamente. A floresta inteira ficou em silêncio. Ele subiu mais alguns degraus. Com cada passo, um sentimento estranho tomava conta dele. Era como se estivesse, asterisco asterisco, deixando o mundo real para trás. Asterisco asterisco. Quando chegou ao topo, Daniel percebeu que algo asterisco asterisco estava errado. Asterisco asterisco. O céu, antes azul claro, agora era de um cinza sombrio. As árvores ao redor pareciam asterisco asterisco retorcidas asterisco asterisco, como se estivessem se curvando para observá-lo. O chão abaixo da escadaria não parecia mais com o chão da floresta. Era escuro, vazio, como se ele estivesse flutuando no nada. E então, ele ouviu um sussurro, baixo, vindo de algum lugar invisível, chamando seu nome. Daniel. O sussurro virou um grito distorcido, fazendo Daniel cobrir os ouvidos. Seu corpo inteiro formigava, como se milhares de insetos rastejassem sob sua pele. Ele tentou descer correndo, mas a escada não estava mais lá. O que antes era um caminho de degraus de pedra agora se tornará um abismo sem fim. O pânico tomou conta dele. Daniel tentou pular, se agarrar a algo, mas não havia nada. Apenas aquele vazio infinito. Foi quando ele sentiu mãos invisíveis tocarem seu corpo, puxando-o, arrastando-o para dentro daquele espaço onde nada existia. Ele tentou gritar, mas sua voz foi arrancada. E então, ele desapareceu. 2 dias depois, a equipe de busca encontrou os pertences de Daniel no chão da floresta. Sua mochila, rádio, lanterna, tudo estava lá, mas não havia nenhum sinal dele. O mais perturbador era o local onde os objetos foram achados. O chão estava completamente queimado, como se algo tivesse apagado a existência dali. Os outros guardas florestais decidiram não falar sobre isso. Apenas um deles, já velho, revelou algo assustador. Essa não foi a primeira vez. E não será a última. E se você estivesse sozinho na floresta e encontrasse uma escadaria misteriosa, você subiria? Se gostou dessa história, já sabe, deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que faria se estivesse no lugar de Daniel. Se, em uma noite fria, você vê um homem de terno e chapéu, andando sozinho na estrada, não se aproxime. Em uma pequena cidade do interior da Inglaterra, as estradas rurais eram tranquilas e silenciosas durante a noite. Mas, de vez em quando, algo incomum acontecia. No inverno de 1987, uma série de desaparecimentos misteriosos começou a assolar a cidade de Gillingham. Pessoas desapareciam durante a madrugada, e o único relato comum entre todos os casos era a descrição de um homem de terno e chapéu, visto em uma estrada isolada, sempre próximo aos locais dos desaparecimentos. A história foi contada por muitas das vítimas que conseguiram escapar. Era sempre a mesma. Alguém estava dirigindo sozinho à noite, nas estradas estreitas que cortavam as colinas, quando o avistaram. Um homem, que parecia estar andando sem pressa, mesmo em meio ao frio intenso. Mas o mais estranho, segundo os sobreviventes, era a luz avermelhada que o cercava, como se o homem estivesse envolto em uma chama invisível. Ele parecia não se incomodar com o fato de ser visto, e em alguns casos, ele sorria. Foi quando James Cooper, um jovem motorista, se viu sozinho naquela estrada à noite, que a história realmente tomou um rumo perturbador. James estava voltando para casa após uma festa com amigos. A estrada estava vazia, exceto por ele. Não havia nenhuma outra luz, a não ser as faróis de seu carro. O ar estava frio e pesado, e o céu estava nublado. Ele nunca imaginou que essa noite seria diferente. Quando passou por uma curva, notou algo no meio da estrada. Um homem, parado, com um terno escuro, chapéu e uma expressão vazia. James pensou que fosse um caminhante perdido, alguém que precisava de ajuda. Mas o homem não se moveu. Ficou lá, no meio da estrada, sem sequer olhar para o carro. A luz dos faróis iluminava seu rosto, e foi quando James viu que a pele do homem parecia derreter. Mas não era como se fosse algo normal, como queimaduras de fogo. A pele do homem estava em constante movimento, como se estivesse flutuando e derretendo,
mas sem cair. Era a luz avermelhada que o envolvia, e com ela, uma sensação insuportável de calor e medo. James congelou, sentiu uma estranha pressão no peito, como se a luz estivesse sugando sua alma. Ele acelerou o carro, tentando passar rapidamente pelo homem, mas antes que pudesse, o homem levantou a mão e apontou para ele, como se quisesse dar uma ordem. James sentiu um arrepio profundo, algo que não poderia explicar, como se estivesse sendo atraído para aquele ser. Ele acelerou ainda mais, até desaparecer na escuridão da estrada. Mas não foi o fim. Na manhã seguinte, o corpo de James foi encontrado a vários quilômetros de distância de onde ele havia visto o homem. Mas ele não estava apenas morto. James estava queimado. Seu corpo não tinha marcas de fogo convencionais, mas sua pele parecia ter sido cozida de dentro para fora, como se ele tivesse sido consumido por um fogo invisível. A única coisa que restava intacta eram seus olhos, fixos em uma expressão de pavor eterno. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu com ele. Não havia sinais de violência ou de qualquer outra causa natural de morte. Mas a cidade nunca mais foi a mesma. E então, surgiram mais relatos. Histórias de pessoas que viram o homem de terno e chapéu, e de como nunca mais conseguiram escapar. Com o tempo, a cidade tentou esconder o caso. Todos os registros das investigações desapareceram. Ninguém queria falar sobre o Homem de Fogo, pois as histórias pareciam ser apenas *** lendas locais ***. Mas os desaparecimentos continuaram. E, a cada vez, as vítimas eram encontradas *** com sinais de queimaduras inexplicáveis ***, e sempre com *** olhos aterrorizados, como se tivessem visto algo impossível ***. Dizem que o Homem de Fogo nunca para. Ele está em qualquer estrada isolada, esperando. E se você encontrar a sua figura à noite, nunca, jamais olhe em seus olhos. Pois, se o fizer, será a próxima vítima a ser consumida. Já imaginou estar dirigindo sozinho e ver algo assim? O Homem de Fogo está sempre à espreita. Se gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que faria se encontrasse esse ser aterrorizante em sua estrada. Em cada cidade, há uma lenda que desafia a razão. Mas, esta, não pode ser explicada. Na pequena cidade de Santiago de Los Caballeros, na República Dominicana, muitos acreditam que não se deve viajar sozinho de madrugada. Isso tudo começou com o que muitos chamam de a Mulher de Branco. Ela aparece nas estradas escuras e vazias, chorando amargamente por algo que ninguém sabe o que é. Sua figura fantasmagórica, vestida com um longo vestido branco, assombra aqueles que se aventuram a dirigir pela cidade durante a noite. A história começou há décadas, com relatos sobre desaparecimentos misteriosos, sempre associados a uma mulher desconhecida vista à beira da estrada. Mas foi só depois do acidente de Carlos Herrera, um motorista local, que os moradores começaram a temer o nome da Mulher de Branco. Carlos estava voltando para casa de uma festa com amigos, rindo e falando sobre a vida, quando decidiu pegar um atalho pelas estradas de Santiago. Era uma noite sem lua, o vento frio fazia as árvores balançarem com força, e a estrada estava completamente vazia. Nenhum farol à vista. Nenhum som, exceto o do motor de seu carro. De repente, quando ele se aproximava de uma curva, viu uma figura aparentemente indefesa no meio da estrada. Era uma mulher, de longos cabelos negros, vestindo um vestido branco sujo e rasgado. Ela estava descalça, e o mais perturbador, estava chorando desesperadamente. Carlos desacelerou. Ele sabia que algo estava errado, mas a ideia de ajudar aquela mulher parecia ser a coisa certa a fazer. Parou o carro ao lado dela e abriu a janela. Mas antes que pudesse perguntar o que acontecia, ela se aproximou, com o rosto completamente coberto por seu cabelo longo e emaranhado. A mulher não disse uma palavra. Ela apenas estendeu as mãos trêmulas, apontando para o carro. Os olhos de Carlos foram atraídos para suas mãos, mas o que ele viu o fez estremecer. Carlos tentou perguntar se ela precisava de ajuda, mas a mulher não respondeu. Ela estava paralisada, olhando fixamente para ele com um olhar vazio e perdido. Aquele silêncio e aquela figura sombria, à beira da estrada, pareciam algo tirado diretamente de um pesadelo. Carlos, sentindo uma crescente sensação de desconforto,
decidiu sair dali rapidamente. Ele começou a acelerar o carro, mas antes que pudesse fazer isso, ouviu o som de algo batendo contra o vidro da janela. Ele se virou rapidamente. O que viu o fez congelar de medo. A mulher, ainda com os cabelos cobrindo o rosto, estava agora com a mão borrada de sangue e grudada no vidro. Sua expressão de dor e angústia se tornava mais intensa, mas o mais assustador foi o som do choro que saía de sua boca. Era um choro que não era humano, parecia a expressão de uma dor infinita, algo que não tinha fim. Carlos tentou dar partida novamente, mas seu carro começou a falhar, o motor não ligava. Ele olhou pelo retrovisor e, para sua surpresa, viu a figura da mulher caminhando lentamente atrás do carro, com o choro ficando cada vez mais alto e distorcido, como se estivesse se aproximando de forma sobrenatural. Em pânico, Carlos finalmente conseguiu dar partida e acelerou o carro, sentindo o ar frio e pesado entrando pelas janelas abertas. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. No entanto, à medida que avançava, o choro da mulher parecia acompanhar o carro. Mais rápido. Era como se o som estivesse vindo de dentro de sua própria mente. Ele olhou para os espelhos laterais, mas a mulher não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Carlos sentiu um alívio momentâneo, mas logo percebeu algo terrível. As mãos dela estavam agora na janela do passageiro. Ele freou bruscamente e, quando olhou para o lado, viu o reflexo da mulher, agora com o rosto distorcido, os olhos arregalados, e uma expressão que fazia o sangue de Carlos gelar. Carlos acelerou novamente, desesperado para fugir, mas a estrada parecia nunca mais acabar. Ele sentia o peso da presença dela cada vez mais forte. O choro agora era ensurdecedor, preenchendo seus ouvidos de maneira que parecia vir de todos os lados. Mas, então, a estrada à sua frente se abriu em uma curva fechada, e ele não conseguiu desviar a tempo. O carro capotou. Carlos foi lançado para fora do veículo, sentindo uma dor extrema, mas conseguiu se levantar e olhar em volta. A estrada estava deserta. Ele sentia dor no corpo, mas mais forte ainda era a sensação de que algo estava observando-o. Foi então que, ao olhar para a estrada, viu a mulher. Ela estava agora em pé na beira da estrada, olhando fixamente para ele, como se estivesse esperando. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida. Seus cabelos, agora espalhados pelo vento, dançavam como se tivessem vida própria. Ela não se movia, mas Carlos sentia uma força invisível, puxando-o para ela. Em um último esforço, Carlos tentou fugir, mas antes que pudesse correr mais do que alguns metros, a mulher de branco se aproximou dele em um instante, com seu rosto distorcido e o choro ecoando em seus ouvidos. Ele sentiu uma pressão em seu peito e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo ficou escuro. Quando o corpo de Carlos foi encontrado, sua expressão era de puro terror. Seus olhos estavam arregalados, e seu corpo estava completamente desfigurado, como se tivesse sido torturado por horas. Os médicos não sabiam o que fazer, pois não havia sinais de ferimentos visíveis. Mas o mais estranho, ao investigar a cena, os policiais encontraram uma gravação de áudio do celular de Carlos. Ao ouvir a gravação, a única coisa que podiam ouvir era o choro da mulher de branco. Era tão intenso e angustiante que fez todos que o ouviram sentir uma dor profunda em seus corações. Nunca mais ninguém foi encontrado naquela estrada depois daquela noite. A mulher de branco continua a assombrar os viajantes que ousam atravessar a estrada deserta à noite. E todos os que a veem, acabam perdendo sua alma para o choro infinito. Você acredita em lendas urbanas? E se você se deparasse com a mulher de branco na estrada? Se gostou dessa história, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Comente o que faria se encontrasse esse espírito aterrorizante. Será que você conseguiria escapar? Ele nunca deveria ter entrado naquele hospital, mas o destino tem suas próprias regras. Na cidade de Vitória, um hospital antigo e abandonado, conhecido por todos como o Hospital das Almas Perdidas, permaneceu fechado por décadas. As paredes estavam cobertas de mofo, as portas rangiam e o vento soprava pelas frestas. Mesmo com o abandono, o local continuava sendo assunto de muitas conversas, especialmente sobre o misterioso desaparecimento de funcionários e pacientes no fim dos anos 70.
A história que começa a ser contada aqui se passa em 1992, quando um jovem chamado Lucas decidiu, sem saber do que estava por vir, fazer uma visita àquela estrutura assombrada. Ele estava com seus amigos, e como qualquer grupo de adolescentes inquietos, adoravam histórias de terror e mistérios. O hospital se tornou o destino de uma noite de exploração. Antes de chegarem, os amigos ouviram diversas advertências de moradores mais velhos da cidade. Um em particular, Sr. Roberto, os avisou enfaticamente: nunca entrem no hospital. Não vão à sala 13, especialmente depois da meia-noite. Mas como bons jovens inconsequentes, ignoraram o aviso. Chegaram ao hospital à noite, munidos de lanternas e câmeras. A atmosfera do lugar era sombria, e a sensação de opressão e medo logo se instalou. Contudo, o que mais os inquietava era o que ouviram sobre a tal sala 13. Alguns diziam que ela nunca foi aberta. Outros, que era onde as almas dos perdidos estavam aprisionadas. Ao entrarem pelo portão enferrujado, o silêncio tomou conta de tudo ao redor. Cada passo que davam ecoava pelos corredores vazios, fazendo o grupo sentir uma presença inexplicável observando-os. A iluminação das lanternas tremia, como se a própria escuridão tentasse engolir qualquer vestígio de luz. Com o passar das horas, algo começou a acontecer. Os sons de passos vindos de lugares vazios. O som de portas batendo ao longe, os sussurros e até um assovio baixinho começaram a surgir. Os amigos, visivelmente nervosos, tentaram convencer uns aos outros de que era apenas o vento, mas a tensão estava no ar. Foi então que, ao explorarem o prédio, chegaram a uma porta enferrujada, onde um número estava gravado: 13. A curiosidade os levou a empurrar a porta com dificuldade. Ela se abriu com um estrondo. Uma sala fria, com paredes manchadas e uma camada espessa de poeira, parecia estar completamente intocada por anos. Dentro, apenas uma mesa antiga e uma cadeira quebrada. Lucas, que se mostrava mais corajoso que os outros, entrou primeiro. Sua lanterna iluminou a sala, mas algo estranho aconteceu. O feixe de luz pareceu se distorcer, como se estivesse sendo absorvido pela escuridão. Ele olhou em volta e notou uma sensação de pressão crescente em seu peito, como se estivesse sendo observado. Enquanto isso, os outros amigos começaram a sentir algo muito mais palpável. Uma presença. Eles ouviram um suspiro vindo do canto da sala e, quando se viraram, a porta de entrada estava fechada com um estrondo. O barulho de passos arrastando-se se aproximava lentamente, mas nada estava visível. Desesperado, Lucas tentou abrir a porta, mas estava trancada. A sala começou a esquentar, e uma voz profunda e grave começou a sussurrar ao ouvido de Lucas, repetindo o mesmo nome, em um tom que parecia de alguém que o conhecia muito bem. Lucas, você não deveria estar aqui. Ele, agora aterrorizado, olhou para os amigos, mas percebeu algo assustador. Eles não estavam mais ali. O que antes era um grupo de amigos, agora eram apenas figuras espectrais flutuando ao redor dele, com rostos distorcidos e pálidos. O terror atingiu seu pico quando Lucas olhou para a cadeira quebrada no centro da sala. Algo estava sentado nela. Não era um ser humano. Era uma figura escura, com olhos que brilhavam como carvão incandescente. Sua boca estava aberta em um sorriso sinistro, e um grito ecoou pelas paredes, fazendo o coração de Lucas parar por um segundo. Ele tentou correr para a porta novamente, mas sentiu suas pernas pesadas, como se estivesse sendo sugado para dentro do próprio chão. O sussurro da voz tornou-se uma gritaria, até que ele não conseguiu mais ouvir seus próprios pensamentos. Quando finalmente conseguiu escapar da sala, ele se viu no corredor do hospital, mas o que ele não sabia era que estava em um plano completamente diferente. A realidade parecia ter se distorcido. As paredes estavam agora cobertas por rostos humanos, todos gritando e pedindo socorro. Cada passo que ele dava parecia levá-lo mais fundo em um pesadelo interminável. Quando Lucas finalmente acordou, ele estava no mesmo hospital, mas algo estava terrivelmente errado. Seu corpo estava em um leito, e ele sentia uma dor imensa. Ao olhar para o lado, viu os outros amigos deitados ao seu lado, mas os rostos deles estavam desfigurados, os olhos vazios e a pele pálida como cera. Foi então que ele percebeu: ele nunca havia saído do hospital. Ele estava preso ali, em uma realidade distorcida, onde as almas dos mortos estavam aprisionadas. A sala 13 não era apenas uma sala física,
Era um portal para um mundo além do nosso, onde os vivos e os mortos coexistiam. A voz que o sussurrava em seus ouvidos, e que o guiou para a sala, era o homem da Sala 13, uma entidade que se alimenta das almas de quem ousa invadir o hospital. Então, o que você faria se fosse desafiado a entrar na Sala 13? Acredite, alguns mistérios estão destinados a serem deixados por trás das portas fechadas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar abaixo sobre o que faria se estivesse no lugar de Lucas. Você conseguiria sair dessa sala de pesadelo? Quando a lua cheia ilumina a estrada deserta, a mulher de branco aparece. Mas cuidado, pois ela não está sozinha. Em uma pequena cidade no interior, chamada Barra do Sol, uma lenda antiga circulava entre os moradores. A história falava de uma mulher vestida de branco, que perambulava pelas estradas à noite. Seus longos cabelos negros, seus olhos tristes e seu vestido branco emoldurado pela lua cheia sempre eram descritos de forma perturbadora. A mulher de branco, como ficou conhecida, não era uma simples aparição. Diziam que ela vinha à vida para carregar uma alma com ela, levando-a para um destino desconhecido e fatal. A história que iremos contar se passa em 2001. Juliana, uma jovem estudante de jornalismo, decidiu investigar a lenda. Era uma história popular na cidade e, como boa repórter, ela sabia que um bom artigo poderia ser feito sobre isso. Ela sempre acreditou que histórias como essa não passavam de boatos, e queria descobrir a verdade por trás da mulher de branco. Uma noite, após semanas de pesquisa, Juliana decidiu ir até a estrada onde as aparições eram mais comuns. Ela sabia que a estrada de terra que cruzava o campo até a antiga fazenda abandonada era o ponto de encontro da lenda. Armando-se com uma câmera e uma lanterna, ela seguiu para o local, decidida a documentar o que encontrasse, sem imaginar que estava prestes a se envolver em algo muito mais sinistro do que imaginava. Ao começar sua caminhada pela estrada deserta, Juliana sentiu a pressão crescente no ar. O som dos seus próprios passos era abafado pelo vento que começava a aumentar. Cada farfalhar das folhas, cada movimento na escuridão parecia amplificado, como se algo estivesse observando-a, esperando o momento certo para se revelar. A cada passo que ela dava, o ambiente parecia mais pesado. Os faróis de seu carro, que ficaram para trás, mal podiam iluminar o caminho à sua frente. O silêncio era profundo, mas algo mais inquietante começava a se formar no horizonte. Foi então que, ao olhar para a estrada à sua frente, Juliana percebeu uma figura encapuzada, quase etérea, surgindo das sombras. Ela usava um vestido branco, que parecia refletir a luz da lua. A mulher de branco estava ali, parada no meio da estrada, olhando para Juliana com seus olhos vazios e tristes. O coração de Juliana disparou. Ela sabia que o momento que ela temia havia chegado, mas algo não estava certo. A mulher não parecia ameaçadora no início, ela apenas ficava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. O olhar da mulher de branco, embora perturbador, transmitia um sentimento de tristeza profunda. Juliana, movida pela curiosidade, avançou em direção à figura. Quando ela estava a poucos metros da mulher, uma forte rajada de vento a envolveu, fazendo seu cabelo voar para todos os lados. A mulher levantou a cabeça, revelando um rosto pálido e sem vida, como se fosse uma máscara de morte. Seus olhos estavam opacos, e de sua boca, algo insuportavelmente gélido saiu, formando uma névoa que parecia se materializar ao redor de Juliana. Ela tentou recuar, mas suas pernas estavam presas ao chão, como se o terreno tivesse se tornado uma substância viscosa, retendo-a no local. A mulher, com uma expressão cheia de dor, estendeu a mão, apontando para Juliana. Foi aí que ela ouviu a voz. Você veio até aqui para me ver. Agora você será a minha companhia. O ar ao redor de Juliana ficou pesado, como se a própria atmosfera estivesse sugando sua energia. Ela tentou gritar, mas sua voz desapareceu em meio ao vento. Cada movimento dela parecia mais difícil, como se estivesse sendo lentamente engolida pelo próprio ambiente. A mulher de branco deu um passo à frente, e com cada passo, a luz da lua se distorceu, deixando a estrada mais escura e silenciosa. De repente, o som de lamentos distantes começou a ecoar pela estrada. Juliana não sabia de onde vinham, mas eram inconfundíveis. Eram gritos de sofrimento, de almas perdidas,
vagando à procura de um descanso que nunca chegaria. A mulher se aproximou ainda mais e, de forma quase imperceptível, tocou a pele de Juliana. No momento em que sua pele gelada fez contato, uma onda de agonia tomou conta de seu corpo. Juliana viu visões de pessoas que haviam desaparecido, desaparecimentos sem explicação, todas as almas amaldiçoadas que a mulher de branco havia levado para o outro lado. A visão de uma cidade em chamas, o som de morrendo sem parar, e a sensação de que não havia escapatória, tudo isso inundou sua mente em segundos. Ela sentiu como se estivesse desaparecendo, sendo puxada para uma dimensão onde não havia luz, onde os mortos vagavam eternamente, condenados a nunca encontrar descanso. Quando Juliana acordou, ela estava no meio da estrada, no lugar onde a mulher de branco a havia tocado. Mas algo estava estranhamente errado. Ela olhou ao redor e percebeu que a estrada estava mais vazia do que nunca, sem ninguém à vista. O vento havia cessado. O ar estava mais frio do que o normal, e o único som que podia ouvir era o lamento da mulher, ecoando por todo o local. Ela tentou se levantar, mas sua visão estava turva. Algumas horas se passaram, mas ela não sabia dizer quanto tempo havia ficado ali, perdida em uma realidade paralela. Juliana tentou encontrar uma explicação racional, mas o que sentia em seu interior não podia ser explicado. Ela sabia que a mulher de branco havia marcado seu destino, e agora, ela seria parte de uma lenda viva. Ela nunca mais foi vista, e os moradores dizem que, em noites de lua cheia, o lamento da mulher pode ser ouvido em todas as estradas desertas, enquanto uma nova alma é atraída pela sedutora figura de branco. 6. Fechamento e Call to Action. Então, quando a lua cheia subir, lembre-se, a mulher de branco pode estar mais perto do que você imagina. Cuidado para não ser a próxima vítima dela. Se gostou dessa história, curta, se inscreva e compartilhe com os amigos. Deixe um comentário abaixo sobre o que você faria se estivesse na estrada com a mulher de branco. Você teria coragem de enfrentá-la? Ele estava em todos os seus sonhos, mas não se lembra de como entrou. O homem que nunca dormia apareceu para todos, e ninguém conseguiu acordar. Na pequena cidade de Bela Vista, situada no interior, a rotina de seus habitantes era simples e tranquila, até que um dia algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a desaparecer, e o pior, não eram apenas desaparecimentos físicos, mas desaparecimentos em seus próprios sonhos. Rodrigo, um jovem estudante de psicologia, se mudou para Bela Vista para iniciar seus estudos na faculdade. Ele era fascinado pelo mistério da mente humana e, por isso, escolheu essa cidade afastada para sua experiência de campo. No início, tudo parecia perfeito, uma cidade pacata, uma rotina sem grandes surpresas. Mas logo ele começou a perceber algo de errado. As pessoas estavam começando a falar sobre sonhos estranhos, pesadelos, figuras enigmáticas que os perseguiam enquanto dormiam. Essas aparições não se limitavam a uma única pessoa. Elas eram recorrentes, e o mesmo homem parecia aparecer nos sonhos de todos, sempre no momento mais inesperado. Ele estava vestido de preto, com um olhar penetrante e um sorriso siniestro. E o mais estranho, ninguém conseguia lembrar como ele chegava nos seus sonhos. Rodrigo ficou intrigado com os relatos e começou a investigar. Ao conversar com os moradores da cidade, ele descobriu que a primeira aparição desse homem aconteceu anos atrás, quando um antigo morador de Bela Vista, chamado Otávio, começou a relatar a mesma coisa. Um homem que nunca dormia, que aparecia em seus sonhos, mas que ele não conseguia acordar. O medo logo se espalhou e, desde então, ninguém mais falava sobre isso. A lenda começou a tomar forma, e as histórias começaram a se entrelaçar. O homem que nunca dormia não era apenas uma figura dos sonhos, mas algo muito mais perigoso. Ele estava presente nas mentes das pessoas, se alimentando do medo e da dor delas enquanto estavam adormecidas. Rodrigo decidiu que, para entender o fenômeno, ele teria que mergulhar no próprio medo. Não bastava ouvir as histórias. Ele precisava ver a verdade com seus próprios olhos. Rodrigo passou dias pesquisando os relatos e tentando se preparar para o que pudesse acontecer. Ele conversou com mais moradores da cidade e coletou depoimentos de pessoas que haviam tido experiências com o homem nos sonhos. Uma coisa era certa: ele não era simplesmente um pesadelo, mas uma presença. Muitos relatavam que, ao acordar, sentiam como se não estivessem totalmente despertos, como se o homem ainda estivesse ali, observando-os.
Rodrigo tentou se armar com tudo o que sabia sobre a mente humana. Ele sabia que, em um nível psicológico, o medo poderia ter um poder enorme sobre a percepção humana. Contudo, nada poderia prepará-lo para a experiência que estava prestes a viver. Na noite em que decidiu dormir, ele se preparou. Tinha uma pequena câmera instalada ao lado de sua cama e ao lado dela, um bloquinho de anotações para registrar qualquer detalhe ou sensação estranha que pudesse surgir. Ele estava determinado a descobrir quem era aquele homem e por que ele estava invadindo os sonhos de todos. Aquela noite foi diferente. Enquanto Rodrigo tentava adormecer, uma sensação estranha de frio tomou conta do quarto. O ar estava pesado, e ele sentia uma presença invisível no ambiente. O som de um relógio velho, que estava na parede, parecia mais alto do que o normal, cada tic-tac ecoando como um presságio. De repente, ele sentiu um arrepio. O homem apareceu. De repente, ele estava ali, parado ao lado da cama, olhando-o fixamente. Rodrigo tentou se mover, mas não conseguia. Ele sentia como se estivesse paralisado, preso em seu próprio corpo. O homem estava mais real do que qualquer pesadelo que já tivera. Com um olhar penetrante, o homem inclinou-se sobre Rodrigo e disse, com uma voz sussurrante, mas clara: "Eu nunca durmo, mas você nunca mais vai acordar." O quarto parecia girar, e Rodrigo sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro de uma escuridão infinita. Ele queria gritar, mas sua garganta não respondia. O homem, sem desviar o olhar, começou a caminhar em direção à cama. Seus passos eram lentos, mas firmes, e o som deles parecia ressoar mais alto a cada segundo. Rodrigo estava em um estado de pânico total, preso em um pesadelo que não conseguia escapar. Então, o homem estendeu sua mão, e, quando a tocou, Rodrigo sentiu uma onda de frio percorrer todo o seu corpo. Ele tentou, em vão, se mover, gritar ou acordar, mas seus olhos estavam fixos e sua mente se tornava cada vez mais turva. O homem nunca dormia, mas Rodrigo sentia que, ao tocá-lo, sua alma começava a adormecer. Era como se ele estivesse sendo conectado a algo muito mais antigo, algo que não tinha limite de tempo ou espaço. Ele não sabia o que era, mas podia sentir a presença de outras almas que estavam ali com ele, presas, aprisionadas pelo homem. No momento em que o homem sorriu, Rodrigo acordou. Mas não da maneira que ele esperava. O que ele viu ao abrir os olhos foi algo que jamais poderia ter imaginado. Ele ainda estava no quarto, mas a casa estava vazia. Não havia mais sons, não havia mais vida. A escuridão se alastrava por tudo, como se o tempo tivesse parado. Rodrigo tentou sair da casa, mas, assim como outros antes dele, ele não conseguia. Quando olhou para o espelho, percebeu algo que o fez congelar. Seu rosto não era mais o mesmo. Era distorcido, como se estivesse perdendo a identidade aos poucos. Ele já não sabia mais se estava sonhando ou se estava em uma realidade distorcida, mas sabia que o homem nunca havia ido embora. O homem que nunca dormia agora fazia parte de sua própria mente. Os pesadelos começaram a se tornar cada vez mais reais, e o sorriso do homem o assombrava a cada novo despertar. Rodrigo se tornou uma lenda na cidade de Bela Vista. Seu nome foi mencionado apenas em sussurros, e ninguém nunca mais o viu. Mas a história não terminou ali. O homem que nunca dormia ainda estava lá, aguardando sua próxima vítima. E cada pessoa que tivesse o azar de encontrá-lo no sonho jamais acordaria da mesma maneira. Agora, sempre que você fechar os olhos para dormir, lembre-se de não estar sozinho. O homem que nunca dorme pode estar mais perto do que você imagina. E talvez ele já tenha te encontrado. Se gostou dessa história, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E, se tiver coragem, comente abaixo sobre o que faria se encontrasse o homem que nunca dorme. Você acha que conseguiria acordar? Na escuridão, você ouve um sussurro, mas não há ninguém ao seu redor. Não é um pesadelo, é muito pior. O bairro de Santa Clara era conhecido por sua tranquilidade. Casas antigas e ruas estreitas davam um ar de cidade fantasma, mas as famílias que moravam ali nunca haviam dado muita atenção para isso. Para Fernanda, no entanto, a paz da cidade sempre pareceu desconfortável, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar.
Ela se mudou para Santa Clara depois que perdeu seu emprego na cidade grande e precisou de um recomeço. Seu novo lar, uma casa de 2 andares, era grande demais para uma pessoa sozinha, mas tinha o charme de um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ela gostava disso, pois a solidão parecia ser sua única companhia. As primeiras semanas foram tranquilas, mas logo Fernanda começou a perceber algo estranho. À noite, enquanto estava em sua cama, ela começava a ouvir um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar na escuridão. Não havia ninguém na casa, mas a sensação de que estava sendo observada não podia ser ignorada. O sussurro era persistente, como se alguém estivesse falando em seu ouvido, mas ela nunca conseguia entender as palavras. Sempre que se virava para procurar a origem do som, tudo estava em silêncio. Ela tentou ignorar, achando que seria apenas sua mente jogando truques nela. No entanto, o som se intensificava a cada noite, tornando-se mais claro e mais ameaçador. Fernanda começou a sentir que o sussurro estava se aproximando, e ela não sabia de onde vinha ou quem o estava fazendo. Ela teve a sensação de que a presença na casa estava ficando mais forte, como se algo ou alguém estivesse se alimentando do seu medo. A inquietação de Fernanda cresceu com o passar dos dias. Durante o dia, ela tentava manter a mente ocupada com tarefas simples para evitar pensar nas noites malditas, mas o sussurro persistia, sem dar sinais de que iria parar. Ela começou a perceber que ele não vinha de um único ponto da casa, mas parecia se mover, como se algo estivesse se arrastando pelas paredes. Em uma noite particularmente silenciosa, quando o som estava mais nítido do que nunca, Fernanda decidiu investigar. Ela pegou a lanterna e foi à procura do que estava provocando aquele barulho estranho. O som a levou até o porão da casa, uma área que ela nunca havia explorado. O ar estava pesado e úmido, e a sensação de claustrofobia era palpável. Ao descer as escadas rangentes, o sussurro ficou mais alto, mas ainda não era possível entender o que estava sendo dito. Ela avançou pela penumbra do porão até o canto mais escuro, onde algo não parecia certo. O ar estava denso, e uma sensação de gelado tomou conta de seu corpo. Quando ela apontou a lanterna para a parede, algo estranho apareceu. Na parede, algo estava escrito, mas não com tinta, não com grafite. As palavras pareciam queimadas na superfície, como se tivessem sido gravadas com algo afiado. O sussurro agora estava mais forte, quase como uma voz rouca e angustiada. A lanterna iluminou as palavras: "Eu vejo você." Fernanda sentiu um calafrio subir pela espinha, mas não conseguiu se mover. O sussurro estava agora em seus ouvidos, mais claro e mais nítido: "Eu vejo você, sempre." Fernanda estava paralisada, com a lanterna tremendo em sua mão. Ela não sabia se a voz vinha de dentro de sua cabeça ou se havia algo realmente na casa, mas o medo se tornou insuportável. O sussurro parecia agora estar ao redor dela, como se estivesse sendo envolvida por algo invisível. Então, o porão ficou completamente gelado, e ela sentiu uma presença atrás de si. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Nada. Apenas as sombras dançando nas paredes. O som do sussurro, agora cada vez mais distante, parecia se aproximar mais. A luz da lanterna piscou por um instante, e quando ela voltou, a parede estava completamente limpa. As palavras haviam desaparecido. Nada estava mais ali. Foi quando o sussurro finalmente tomou forma. Fernanda sentiu uma respiração quente em seu pescoço, como se algo estivesse bem atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada, exceto o vazio. O sussurro continuou: "Agora você me pertence." Ela sentiu sua respiração falhar. O ar se tornava cada vez mais espesso, e uma pressão inexplicável a envolvia. Não havia escape, não havia mais como gritar. Ela sabia que, naquele momento, a entidade que a observava desde o início estava pronta para levá-la. Fernanda tentou correr, mas seus pés não se moviam. Estava presa no porão, com a sensação de que estava sendo consumida pela escuridão. No dia seguinte, a casa estava silenciosa, como sempre. Mas Fernanda nunca mais foi vista. Seus amigos e vizinhos procuraram por ela, mas a casa estava vazia, como se nunca tivesse sido habitada. O sussurro havia desaparecido, mas a casa nunca mais foi a mesma. A lenda de Santa Clara cresceu, e os moradores começaram a sussurrar sobre o que aconteceu com Fernanda.
A cada nova pessoa que se mudava para o bairro, o sussurro na escuridão os acompanhava. O sussurro não era apenas um som, mas uma presença que se alimentava do medo, uma presença que não iria embora até que todos os moradores de Santa Clara tivessem se tornado parte da história. E agora, sempre que a noite chega e o silêncio toma conta da cidade, alguém pode ouvir o sussurro, vindo das sombras, dizendo apenas: "Eu vejo você, sempre." Antes de dormir, lembre-se, não ignore os sussurros na escuridão. Eles estão mais próximos do que você imagina, e, uma vez que os ouça, talvez você não consiga mais acordar. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de comentar abaixo. Você conseguiria fugir do sussurro? Deixe seu relato e compartilhe com seus amigos. Mas cuidado, pois o sussurro pode estar mais perto do que você pensa.